E a notícia é: Justiça do Trabalho reconhece transfobia e condena a instituição a indenizar educador trans. O autor entra com essa ação aqui trabalhista dizendo o seguinte, que era educador social nessa instituição de ensino que atendia crianças e adolescentes. Ele se identifica como pessoa trans não binária. Isso significa que não se reconhece exclusivamente como dentro do gênero masculino ou feminino. E além disso, se define como pessoa de gênero fluido, ou seja, sua forma de se expressar não é fixa e pode variar ao longo do tempo, sem se enquadrar em um único padrão de gênero. É o que diz a matéria. Desde o início do contrato, o autor disse para a direção, para a instituição ali, que ele preferia ser chamado pelo apelido dele, que é Tite. E não precisava, ele não exigia o uso de um pronome fixo. Não era nem ele, nem ela. Podia chamar como quisesse, desde que o chamasse com respeito. Durante as atividades em sala, algumas crianças passaram a questionar a sua identidade de gênero. O autor respondeu de forma simples e adequada para o público infantil, explicando que não era nem menino e nem menina. Após questionamento dos pais destes alunos, a instituição orientou o autor então para que ele começasse a evitar a falar sobre as suas questões pessoais, sob a justificativa de que a escola não estava preparada para lidar com este tema. Após essa orientação, o autor relatou situações recorrentes de constrangimento no ambiente de trabalho, como olhares de reprovação olhavam para ele de forma diferente, cochichos e isolamentos por parte de colegas. Aconteceu um episódio onde houve ali uma organização de um evento para pessoas pretas e pardas, e não o chamaram. Ele disse que se considera pardo, e quando ele disse isso para as pessoas ali da organização, as pessoas riram da cara dele, porque ele se entende, ele entende que ele é uma pessoa parda. Essas situações afetaram diretamente sua saúde emocional, resultando em crises de ansiedade e esgotamento mental, o que levou ao encerramento do vínculo empregatício. Então, o que ele pede aqui? Uma indenização por danos morais. A instituição, quando foi se defender, disse o seguinte, que não praticou nenhum ato de discriminação. Informou que sempre tratou Tite com muito respeito, que chamava pelo apelido escolhido e que apenas orientou o educador a não tratar de assuntos pessoais com crianças. Foi isso apenas que a instituição pediu para ele. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, procedente, vai dar o dano moral para o autor. O juiz explicou que a identidade de gênero não é um assunto meramente pessoal, mas faz parte da própria identidade da pessoa. Por isso, orientar um trabalhador a evitar falar sobre quem ele é pode gerar constrangimento e ferir a sua dignidade. Para o juiz, ficou comprovado então que a empresa não estava preparada para lidar com a identidade de gênero de Tite e não adotou medidas para protegê-lo de situações constrangedoras, como foi o caso do processo. No entender então do juiz, a instituição deve indenizar o autor em R$12 mil a título de danos morais. A instituição não gostou nada disso, recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma igual, de manter a condenação e também de manter o valor dos R$12 mil. Olha só, o desembargador destacou que a identidade de gênero faz parte da essência da pessoa humana e está protegida pela Constituição Federal. Trata-se de algo íntimo, ligado à forma como cada pessoa se reconhece e se apresenta para o mundo, inclusive no caso de pessoas trans e não binárias. Para ele, orientar o trabalhador, orientar o autor a evitar falar sobre sua identidade, mesmo quando questionado, não foi cautela pedagógica, mas sim uma forma de silenciamento institucional. A mensagem passada foi clara: não fale sobre quem você é, fique quieto. Essa conduta nega a existência do autor, viola sua dignidade e configura ato ilícito, o que gera o dever então de indenizar. Ele continua dizendo que o fato de a instituição ser sem fins lucrativos não diminui sua responsabilidade. Pelo contrário, quem trabalha com crianças e adolescentes tem dever redobrado de respeito, inclusão e combate ao preconceito. Ao final, o desembargador manteve então a condenação, como eu disse para vocês, e reforçou que em casos de discriminação, o dano moral é presumido. O que isso significa? Que presume-se que a pessoa que sofre um ato discriminatório, ela sofreu sim um dano moral. Não precisa provar o dano.
Você não precisa trazer provas, porque quando uma pessoa ela sofre discriminação, é natural, a gente imagina, a gente concebe a ideia de que ela teve um abalo psicológico, ela teve um abalo emocional. Então, presume-se que isso acontece, por isso não precisa apresentar provas. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.